Termometria. Metria, medida. Termo, temperatura. Então, nós vamos estudar a medida da temperatura. Mas o que vem ser temperatura? Temperatura é uma grandeza física escalar, que mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, se eu pegar, por exemplo, se eu pegar um pedaço desse quadro aqui, se eu der um zoom num pedaço desse quadro aqui, eu vou saber que ele é formado de pequenas partículas, não é? Todo material é composto de pequenas partículas. Se eu aquecer esse material, ou seja, se esse material ele ganhar calor, essas partículas, elas vão o quê? Elas vão se agitar. Então, ela vai aumentar a sua agitação molecular. Se ela aumenta essa agitação molecular, significa dizer que ela aumentou sua energia cinética. A temperatura é proporcional à energia cinética. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética. Quanto menor for a temperatura, menor vai ser a energia cinética. Então, a temperatura, a gente mede o grau de agitação das moléculas que constituem o corpo. Antes da gente entrar em calor, presta atenção. Normalmente, a gente tem que saber diferenciar a temperatura do meio com a temperatura do que a gente sente. Calor. O que é o calor? Calor é energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura. Bom, professora, mas nós estudamos na aula passada que calor é uma forma de energia. Sim, é uma forma de energia térmica. Então, esse calor, na verdade, ele é a transferência de energia de um corpo para o outro. Sempre vai ocorrer a transferência de energia de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Às vezes a gente fala assim, poxa, professor, hoje eu estou com calor. É certo dizer o termo hoje eu estou com calor? Não. Na previsão do tempo, quando acontece a previsão do tempo no jornal, o que ele fala? A temperatura da cidade hoje vai ser de 36 graus Celsius com a sensação térmica de 40. Então, a temperatura que é medida no termômetro, o termômetro que é o aparelho utilizado para medir a temperatura de um corpo, ele está indicando lá 36 graus Celsius. Esse 40 graus Celsius, chamado de sensação térmica, é o que a gente vai sentir. Isso vai depender das condições do meio. Se eu tenho um meio onde é mais arborizado, que possui mais água, eu vou sentir uma temperatura mais amena. Se eu tenho um meio onde eu tenho só asfalto, prédio, então eu vou sentir essa temperatura mais elevada. Então isso difere o tão quente ou frio está um corpo, seria a sensação térmica. Então temperatura é uma coisa, calor é outra e sensação térmica é outra, certo? Vamos aqui observar a figura. Quando eu tenho aqui, eu coloquei aqui um corpo A e um corpo B. O corpo A, eu vou falar que a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. Eu não falei que o corpo de maior temperatura cede calor para o corpo de menor temperatura? Então, ao ceder calor, ele vai o quê? Ele vai perder energia, porque calor é uma forma de energia. E o corpo B vai fazer o quê? Vai ganhar energia. Se ele perde energia, ele vai diminuir a sua agitação molecular, então ele vai diminuir a sua energia cinética. E o corpo B vai fazer o quê? Vai aumentar a sua energia cinética. Essa transferência de calor, ela não ocorre infinitamente. Ela vai ocorrer até o corpo atingir o chamado equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é quando os corpos têm a mesma temperatura. Então, vai ocorrer a transferência de energia até o ponto que a temperatura do corpo A for igual à temperatura do corpo B. Então, ele vai entrar em equilíbrio térmico. Ele vai cessar aqui a transferência de energia, a transferência que a gente chama de calor. Certo? Ah, professora, me dê um exemplo. Vamos imaginar que você assou um bolo. Quando você assou um bolo, a temperatura média do forno é 180 graus. Então, ao tirar o bolo, eu vou falar assim, não, eu vou esperar o bolo esfriar. Ou seja, eu vou esperar ele perder calor para o meio. Então, ele está perdendo energia para o meio. Vai chegar um dado momento que o bolo esfriou. Mas vai esfriar até quanto? Até atingir o equilíbrio térmico. A temperatura dele vai ficar igual à temperatura do ambiente. Ou seja, os corpos atingiram aí o chamado equilíbrio térmico. Certo? Bom, mas eu falei para vocês que a temperatura ela é medida pelo termômetro. Termômetro é o aparelho utilizado para medir a temperatura. Então, o termômetro clínico
mede a temperatura do corpo humano. E nós temos o outro termômetro, que ele é utilizado para medir a temperatura do ambiente. As escalas termométricas são o quê? São termômetros que são utilizados no dia de hoje. Então, quando eu tenho aqui, eu tenho um termômetro na escala Celsius, eu tenho um termômetro na escala Fahrenheit e tem outro termômetro aqui na escala Kelvin. A maioria dos países, eles usam o termômetro o quê? Graduado na escala Celsius. Os países normalmente de língua inglesa, eles usam o termômetro graduado em graus Fahrenheit. E o termômetro em Kelvin ele é utilizado mais em laboratório, né? A temperatura mais, trabalhar em inseminação artificial, por exemplo. Quando eu tenho esse termômetro aqui graduado na escala Celsius, se eu olhar aqui, ele se divide, ele vai de 0 a 100. O 0, se eu falar assim, em relação ao nível do mar, eu posso falar que o ponto de fusão aqui, ele vai ser 0 graus Celsius. O ponto de ebulição vai ser 100 graus Celsius. Então, eu posso falar, esse ponto aqui é o ponto de fusão em todos os termômetros e esse aqui é o ponto de ebulição em todos os termômetros. Quando eu pego aqui, esse aqui ele está variando de 0 a 100, ele está variando em 100 partes iguais. Então, ele é dividido aqui em 100 partes iguais. Quando eu pego esse termômetro aqui, ele está indo 32 ao 212, então ele está variando aqui em 180 partes iguais. Ele é dividido em 180 partes iguais. E esse outro termômetro de Kelvin, ele vai de 273 a 373, também ele é dividido em 100 partes iguais. Essa fórmula que nós temos aqui é a fórmula da relação entre as escalas termométricas, que é o Tc sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a Tk menos 273 sobre 5. Como que a gente chegou nessa relação? Eu escolhi um ponto aqui onde eu chamei de Tc, aqui eu chamei de Tf e aqui eu chamei de Tk. Se eu pegar o Tc, vou pegar Tc menos 0 e vou dividir pelo número de partes que se dá um termômetro aqui. Esse aqui não foi dividido em 100 partes iguais, então eu vou dividir por 100. Eu peguei o 100 menos o 0. Aqui eu vou pegar aqui, ó, TF menos 32. Dividido por 212 menos 32, eu tenho que é 180. Se eu pegar o TK menos o 273, ele vai ser dividido por 373 menos 273, que a gente achou que é 100. Então, ele fez aqui, ele simplificou o denominador o máximo possível, que no caso aqui a gente vai simplificar por 20. Então, eu vou pegar Tc menos 0, Tc, 100 por 20, 5. O Tf menos 32 não são termos semelhantes, então eu não posso subtrair. Então, vai manter Tf menos 32. 180 por 20 vai dar 9. Tk menos 273 também eu não posso subtrair, porque não são termos semelhantes. 100 dividido por 20, eu tenho que é 5. Essa fórmula é a forma de relação entre as escalas termométricas. Uma curiosidade que a gente tem é que é o seguinte, a escala Kelvin é chamada de escala absoluta, porque é a escala que atinge o chamado zero absoluto. O zero absoluto é a menor temperatura que um corpo pode atingir. Então, se eu pegar aqui, ele vai atingir aqui, ele vai vir até o zero. Então, seria zero absoluto. Essa temperatura de zero absoluto, de 0 Kelvin, ela equivale na escala Celsius aqui, que é a escala que a gente utiliza, a menos 273 graus Celsius, certo? Bom, eu tenho aqui ainda a variação entre as escalas termométricas. A fórmula da variação entre as escalas termométricas é o ΔTc sobre 5, que é igual ao ΔTF, aqui está errado, ó pessoal, é ΔTF sobre 9, que é igual a ΔTK dividido por 5. O que eu fiz? Eu escolhi dois pontos, onde eu tenho uma temperatura inicial e uma temperatura final, no termômetro. Se eu pegar aqui, eu vou fazer o mesmo processo, esse menos esse menos esse. Então, ficou temperatura final menos inicial na escala Celsius, dividido por 100 menos 0, que dá 100. Aqui eu fiz o mesmo procedimento, temperatura final menos inicial na escala Fahrenheit, 212 menos 32, a gente tem que é 180. Estou igualando aqui a outro termômetro, que é TF, que é temperatura final menos inicial, só que agora na escala Kelvin. 373 menos 273, eu tenho que é 100. Se eu usar o mesmo procedimento de simplificar ao máximo o denominador, eu vou achar o quê? Quem que é TF menos TI? Temperatura final menos inicial. O final menos inicial, ele não é variação?
Então, vira aqui variação da temperatura. Como era a escala Celsius, variação da temperatura em Celsius. 100 dividido por 20, 5. Temperatura final menos inicial na escala Fahrenheit vai virar variação da temperatura em Fahrenheit. 180 por 20, 9. TF menos temperatura inicial, final menos inicial na escala Kelvin, vai virar variação da temperatura em Kelvin. 100 dividido por 20, eu vou ter que é 5. Professora, num exercício, como que eu vou identificar se eu vou usar a escala de relação ou de variação? Quando ele comparar, da ideia de comparação, eu vou usar a relação. Por exemplo, a temperatura num determinado meio era de 30 graus Celsius. Qual o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit e Kelvin? Ou seja, eu estou comparando, querendo comparar. Esse valor de 30, ele vale quanto em Fahrenheit? Ele vale quanto em Kelvin? Então, é uma comparação. Então, eu vou usar a fórmula da relação entre as escalas. Se eu falar assim, a temperatura na cidade de Goiânia variou 20 graus Celsius durante o dia. Variou, da ideia que aumentou a temperatura. Toda vez que dá uma ideia que houve um aumento, uma variação dessa temperatura, eu vou usar o quê? Eu vou usar a variação das escalas termométricas. Certo, pessoal? Vamos aos exercícios. Questão 2. Em novembro de 2005, foi registrada uma das maiores temperaturas do Brasil. A temperatura chegou a aproximadamente 45 graus Celsius na cidade de Bom Jesus do Piauí. Convertendo essa temperatura em graus Fahrenheit, obtém-se 81 graus Fahrenheit, 90 graus, 100 graus Fahrenheit, 113 ou 126 graus Fahrenheit. Bom, de acordo com a leitura, nós temos que a temperatura na cidade chegou a 45 graus Celsius. Ele quer saber quanto equivale esse valor na temperatura em Fahrenheit. Ele quer saber na escala Fahrenheit quanto equivale esse valor. Então, se a gente pegar aqui, nós vamos ter o quê? Temperatura 45 graus, TF é que eu quero achar. Como eu expliquei para vocês, eu vou fazer a relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Então, eu vou pegar o pedacinho das duas escalas. Eu tenho que o TC aqui vale 45 sobre 5, que é igual a TF, que é o que eu estou procurando, menos 32 sobre 9. 45 dividido por 5, 9, que é igual a TF menos 32 sobre 9. Isso aqui é igualdade de fração, então a gente vai multiplicar cruzado. Então vai ficar 1 vezes TF, TF, menos 1 vezes 32, 32, 9 vezes 9, 81. Então, isolando aqui, eu tenho que TF vai ser igual a 81, tá menos, passa para o outro lado da igualdade, mais 81 mais 32, eu tenho 113 graus Fahrenheit. Questão 4. Determine a temperatura em que o valor da escala Fahrenheit é o triplo acrescido de 2 unidades o valor correspondente na escala Celsius. Então, o exercício nos pediu o valor que na escala Fahrenheit é o triplo acrescido de 2 unidades da escala Celsius. Mas como a gente não tem o valor na escala Celsius, o exercício não deu, quando a gente não tem um valor, a gente chama ele de uma variável qualquer. Então, nós vamos chamar aqui que o TC vale X. Então, quando ele falou que o valor na Fahrenheit é o triplo acrescido de 2 unidades do valor da Celsius, eu vou ter que o valor em Fahrenheit vai ser 3 vezes o valor de X acrescido mais 2 unidades. Ele quer achar qual é esse valor aqui na escala Celsius, então ele quer achar o valor de X. Substituindo novamente na fórmula, porque eu estou comparando um valor com o outro, eu vou colocar TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. O X é o TC, então fica X sobre 5 é igual a TF, 3x mais 2, menos 32 sobre 9. Aqui eu posso trabalhar os números, né? Então, 2 menos 32, eu vou ter que vai ser menos 30. Então, ficou x sobre 5, que é igual a 3x, menos 30, que é a subtração dos dois aqui, né? Dividido por 9. Então, igualdade de fração, mais uma vez eu vou vir aqui multiplicar cruzado, ó. 5 vezes 3, 15x, menos 5 vezes 30, 150, que é igual a 9 vezes x, 9x. Vou isolar o x de um lado da igualdade, então vai ficar 15, tá mais, passa para o outro lado, menos 9x, que é igual a 150 positivo. Estava negativo, passou positivo.
15 menos 9, 6. Então, fica 6x é igual a 150. 150 dividido por 6, nós temos, então, a temperatura de 25 graus Celsius, que é o que ele quer achar, o valor de x. Questão 6. Em um dia típico na região centro-oeste, é comum se observar uma amplitude térmica, diferença entre a temperatura máxima e a mínima de um mesmo dia, de 15 graus Celsius. Quanto equivale essa mesma amplitude térmica na escala Kelvin e Fahrenheit, respectivamente? Bom, na leitura desse exercício, ele nos fala que a variação da temperatura na região centro-oeste, ela foi de 15 graus Celsius em uma determinada época. Então, ele quer saber qual é a variação dessa temperatura na escala Kelvin e na escala Fahrenheit. Como o exercício deu a ideia que a temperatura variou, eu vou usar a fórmula da variação entre as escalas termométricas. Só que nesse caso aqui, eu estou usando o quê? Eu estou usando as três fórmulas. Então, eu vou fazer a variação da temperatura de Celsius para Kelvin, depois eu vou fazer a variação de temperatura de Celsius para Fahrenheit. Então, eu tenho aqui, variação da temperatura em Kelvin sobre 5 é igual a variação da temperatura em Celsius sobre 5. Como os denominadores são iguais, eu vou cancelar os denominadores. Então, vai me sobrar que variação da temperatura em Kelvin é igual à variação da temperatura em Celsius, que é 15 graus. Só que aqui não é dado em graus, então fica variação da temperatura de Kelvin é 15 Kelvin. Já fazendo a variação para a escala Fahrenheit, eu tenho que a variação da temperatura na escala Fahrenheit sobre 5 é igual à variação da temperatura em Kelvin sobre 9. A gente tem que o ΔTc vale 15. Então, fica 15 sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9. 15 dividido por 5, 3, que é igual a ΔTF sobre 9. Eu tenho igualdade de fração, então eu vou multiplicar cruzado. 1 vezes ΔTF, ΔTF. 3 vezes 9 vai ser 27 graus Fahrenheit. Então, a temperatura de variação de 15 graus Celsius equivale em Fahrenheit em Kelvin a 15 Kelvin e em Fahrenheit a 27 graus Fahrenheit. Questão 8. Um estudante construiu um termômetro com uma escala termométrica com 20 graus Z para o ponto de fusão da água e 60 graus Z para o ponto de ebulição da água. Determine, letra A equação termométrica que relaciona a escala do estudante com a escala Celsius. Letra B, o valor que corresponde a 40 graus Celsius na escala do estudante. Então, de acordo com a leitura, nós temos que o estudante construir um termômetro. Ele falou, se ele construir um termômetro, nós vamos ter que montar os termômetros. Então, ele falou o seguinte, que o termômetro que ele construiu, ele equivale a 20 graus para o ponto de fusão da água e 60 graus para o ponto de ebulição da água. E ele comparou esse termômetro com o termômetro de Celsius. Ele quer saber na letra A qual é a fórmula que relaciona uma escala com a outra. Então, nós temos aqui o seguinte, eu montei ponto de fusão na escala do estudante, 20, que equivale a 0 graus Celsius. Ponto de fusão, de ebulição na escala do estudante, 60. E na escala Celsius, a gente sabe que a ebulição da água é 100 graus Celsius. Ele quer montar uma fórmula de relação. Então, eu vou pegar aqui, falar que aqui é TE e aqui vai ser TC. Se eu pegar aqui TE menos 20, vou dividir por 60 menos 20. Igual a gente fez lá para montar a fórmula, lembra? Então, vou pegar o outro aqui, ó, vou igualar a TC menos 0 dividido por 100 menos 0. TE menos 20 eu não posso subtrair, porque não são termos semelhantes. 60 menos 20, 40. TC menos 0, TC. 100 dividido por 20, TC menos 0, TC. 100 menos 0, 100. Eu vou pegar esse denominador aqui e simplificar tudo por 20. Então, ficou TE menos 20 sobre 40, que é igual a TC sobre 100. Simplificando os denominadores o máximo aqui, que eu achei por 20, vai ficar TE menos 20 dividido por 40 por 20, 2. TC dividido por 100 por 20 vai dar 5. Então, essa é a fórmula que relaciona uma escala com a outra. Ah, professora, eu paro por aqui? Sim, você só quer achar uma fórmula que compara uma escala com a outra. Você não precisa resolver mais nada. Já na letra B, ele fala o seguinte, qual é o valor na escala do estudante que corresponde no termômetro de Celsius aqui a 40 graus Celsius?
Então, eu vou pegar a fórmula que eu montei aqui e vou substituir o valor de TC. Então, eu vou pegar TE menos 20 sobre 2. O TC a gente não está falando que vale 40? Então, é 40 dividido por 5. Mas 40 sobre 5 não é 8? Então, eu vou ter que TE menos 20 sobre 2 é igual a 8. Igualdade de fração, multiplica cruzado. Então, tem que TE menos 20 é igual a 2 vezes 8, 16. O TE, então, vai ficar igual a 16, tá? Menos passa para o outro lado da igualdade, mais. Então, tem que a temperatura na escala do estudante aqui é 36 graus E. Então, quando na escala do estudante aqui for 36 graus E, o mesmo valor equivale aqui na escala Celsius a 40 graus Celsius. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula.